Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula aberta do mês de fevereiro. É muito bom ter vocês por aqui. Eu queria saber de vocês quem aqui já fez exames. Exames, e lá no exame viu que você estava com uma saúde de ferro, mas você estava continuando ali com os sintomas. Ou então já aconteceu com você o seguinte: quando acontece algum evento diferente na sua vida, aí vem aqueles sintomas que você fica assim, ai, toda vez que acontece isso comigo, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Já aconteceu com vocês? Ou então, quando acontece algo assim inesperado, e daí vem ou aquela insônia, ou então aquela ansiedade. Já aconteceu isso aí com vocês? Finaliza aí para mim, manda aí um afirmativozinho aí, se você já aconteceu isso com vocês. Coloca aí, só. Ó, aqui, nossa amiga Verônica disse que sim. Tá aí. Mas quem? A Márcia, Ciro. Tem alguns nomes que eu não estou conseguindo acompanhar. Está passando muito rápido aqui as mensagens, mas vamos lá. Nós hoje vamos Jaqueline, Carla, Arlete, isso. Então, hoje, o que que nós vamos ver aqui? Nós vamos justamente ver o porquê que isso acontece. Por que que isso acontece? O que que eu posso fazer para poder ter uma medida de proteção contra mim mesma? Depois vocês vão entender melhor por que eu estou falando isso. E o que que eu posso e qual é a solução, né? Se eu posso fazer alguma coisa, o que que eu posso fazer e qual é a solução? É o que nós vamos ter nessa aula aberta de hoje, tá? Então, mais uma vez, eu quero que vocês sejam bem-vindos, que é muito bom estar aqui com vocês. Quem está aqui pela primeira vez, eu sou Elaine Batista, terapeuta integrativa e desenvolvimento humano. Eu ajudo pessoas de várias regiões do Brasil e de várias partes também do mundo a obterem mais saúde, tanto emocional quanto física, cuidando aí da saúde como um todo, né? A mente, o corpo e o emocional, que é o que a medicina e a terapia integrativa faz. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui uma colinha. Tô brincando. Só mesmo para poder aqui, a gente manter aqui uma linha de raciocínio, tá? Então, vamos lá. O cérebro, ele, ele não cria sintomas por acaso, tá? Quando eu falo sintomas, é porque muitas das vezes, o que que a gente vê na medicina clássica? Nós vemos o quê? Rótulos. O que são rótulos? Nome de doenças. Não sei se já aconteceu com você. Às vezes você pega assim, vai lá no Dr. Google e daí você está sentindo alguma dorzinha, por menor que seja a dor. Aí quando você olha lá no Dr. Google, ele quando vai dando os sintomas, e ele dá o nome da doença, né? E você vai sentindo exatamente os sintomas daquela doença ali que ele está falando. Então, ali é o que? A medicina clássica, ela traz o que? O rótulo. Então, o rótulo é o nome ali daquela doença que todos nós, quando vamos no médico, né, ele fecha o diagnóstico com o nome de uma doença. Mas aqui, o que que eu estou trazendo para vocês? Eu estou trazendo para vocês a luz da nova medicina, que é justamente de estudos que temos aí de 2000 para cá. Porque de 2000 para cá, o que que aconteceu? Essa área da saúde emocional e física e mental, ela avançou muito, porque com o desenvolvimento da tecnologia, hoje tem aparelhos que conseguem mensurar alguns tipos. Eu não vou aprofundar aqui, tá, no que eu ia falar, mas eu vou falar de forma bem suave. Vamos supor, vamos dar um exemplo aqui, frequências. Então, tem hoje aparelhos que podem mensurar aí a frequência. Agora, lá no passado, antes disso, não tinha tecnologia para isso. Então, o que era dito, por exemplo,
uma doença hereditária. Você era obrigado a acreditar que aquilo ali era a sua sentença de morte. Agora, hoje em dia, com esses estudos, isso não é real, isso não é verdade. Por exemplo, quando falamos de epigenética, o que seria epigenética? Só para a gente poder entender na prática. Digamos que você tem os genes herdados dos seus pais nas suas células. Porém, não significa que aquele gene ali daquela doença, vamos supor, todas as mulheres da sua família têm câncer de mama. Isso não significa que você tem esse gene, que você também vai ter câncer de mama. Para esse gene ser ativado, você vai saber o que precisa para esse gene ser ativado. Daqui a pouco eu vou falar para você, tá? Daqui a pouco eu te falo. Fica esperto aí, para ficar atento. Então, o que nós vamos ver hoje aqui nessa aula? Nós vamos ver que as emoções não processadas, elas causam problemas biológicos, tá? Também vamos ver que o que está acontecendo na nossa vida antes de começar um sintoma é muitas das vezes o quê? Aquele estupim que vai justamente ativar aquela doença ali que você vem sofrendo. Então, vamos lá. Primeiro, quando eu falo para vocês aqui da nova medicina, eu estou trazendo aqui para vocês conhecimento de que nada acontece por um acaso. Nada acontece por um acaso. Quando você traz ali uma queixa de uma doença, ou você traz ali a queixa de um sintoma, o que você tem que parar e tem que pensar? Que antes de começar aquela doença, aconteceu alguma coisa na sua vida. Para e pensa aí nessa dor, nessa doença que você está carregando aí hoje. Volta no tempo. O que você vai perceber? Que antes de você ter esse sintoma, aconteceu alguma coisa na sua vida. Alguma coisa impactante. E isso, quando aconteceu, esse evento, ele foi absorvido pelas suas células. E como se fosse pensa aí, para você poder entender melhor, pensa numa rodovia federal. Pensa numa rodovia, então. Então, quando absorvemos, as células absorvem, é como se fosse assim, uma rodovia federal que o veículo, né? Ele vai de acesso à rodovia federal, passa para rodovia estadual, até chegar na municipal. Então, assim vai acontecendo. A doença, ela é absorvida pelo seu corpo, pelos canais centrais. Depois, elas vão passando para outras partes, cérebro, pelas células, e até que ela vai chegar naquele órgão que é justamente aonde está ali a informação, aonde você vai lá no médico, né? Ele vai passar o exame e vai estar o sintoma ali. Mas daí pode surgir uma pergunta, né? Por que que a dor vai e volta? Por que que a ansiedade é constante? Por que que o cansaço não melhora? Aqueles sintomas, né? Que aparecem em fases difíceis. Já aconteceu isso com você? Quando está tudo difícil, aí aparece aquele sintoma, então. Então, por que que isso acontece? Como que o cérebro, ele faz com que a gente venha, né, a ficar nesse vai e volta? Então, vamos lá. A informação, ela fica registrada ali no corpo, mais especificamente falando, naquele órgão. Lembra que eu falei ali da rodovia federal, estadual, até que você chega lá na intermunicipal, né? Então, aquele lugar ali, onde chega na sua casa, é aquele órgão aonde vai ficar instalado o quê? Aquela memória. Só que aquela memória, ela, ela vai ficar ali naquele órgão, e esse órgão, ele vai ele vai ficar ali como se fosse um arquivo guardadinho.
tá? Tá ali guardadinho. Aí vamos dizer que você, vou dar um exemplo, tá? Você tem uma memória que ficou ali guardada no seu HD, que você, com X anos, perdeu uma pessoa muito querida. Essa informação ficou guardada. E daí acontece o seguinte: você está em alguma fase da sua vida, já passou muitos anos, aí de repente passa alguém assim com um perfume, que é justamente o perfume que aquela pessoa usava. E daí você não está nem pensando na situação. Mas lembra, a informação está guardada onde? No HD. O fato de você sentir aquele cheirinho, né? O que que vai acontecer? O cérebro rapidamente vai processar aquela informação. Esse cheirinho aqui é conhecido. Aí vai lá no banco de dados e vai começar a fazer ali uma busca. E daí vai lembrar que é daquela pessoa. O que que vai acontecer? Toda aquela informação que aconteceu lá no passado, quando aquela pessoa adormeceu e você sofreu muito, você chorou muito. Aí, como diria, né, ó, do nada vai vir aquela sensação, aquela, você não sabe por que que você está sentindo aquela sensação tão ruim, e daí aquela memória que está guardada naquele órgão, agora vem a parte importante. Aquele órgão, ele tem uma função no corpo, tá? Ele tem uma função. Então, a função daquele órgão justamente vai fazer o quê? Vai avisar. Vou dar um exemplo, né? A gente falou aqui da pessoa que adormeceu. Então, a pessoa quando adormece, quando morre, quando vem a falecer, a parte do corpo que vai afetar, a parte da perda, geralmente uma das partes, né, que vai afetar é a pele. Pele, cabelos, pelos, né? Então, o que que vai acontecer? A pessoa, ela pode ter algum sintoma nessas áreas. Pode ter alguma queda de cabelo nessas áreas, pode ter algum tipo de alergia na pele. Pode até acontecer, olha que coisa incrível. Pode, aonde tiver alergia, pode ser até em algum lugar que a pessoa que faleceu tocava. Olha que incrível. Tá fazendo sentido para vocês? Me avisem aí se está fazendo sentido para vocês. A Meire disse que sim, Sirius disse que sim. Eu não entendi. Não está fazendo sentido, Rosemary? Não? Então vamos lá. É porque é um assunto novo, né? Verônica disse que sim. Nós estamos falando aqui de dores e doenças que se repetem, algumas dores que, quando a gente passa alguma situação difícil, essa dor ela é recorrente, ela volta. Então, nós estamos falando desse tipo de sintomas, tá? Então, o que que eu estou trazendo aqui? Eu estou trazendo o quê? Quando esses sintomas, eles ficam registrados lá no nosso HD, tá? E todos os eventos que são assim, eventos muito fortes que acontecem na nossa vida, traumas, questões assim, pode ser acidente de carro, sequestro, todos esses traumas assim vão ficar o quê? Vão ficar registrados, tá lá no HD, estão guardadinhos. Então, o que que acontece? Muitas das vezes, quando passamos por alguma, vamos supor que não está acontecendo nada na sua vida ali, sua vida está tranquila, está boa, tá? Tá tudo certinho. Mas aí o que que acontece? Você tem acesso a alguma coisa, eu dei o exemplo aqui do perfume, né? E o seu cérebro vai reconhecer aquela fragrância e vai te levar lá para o passado. E daí vai lá no seu HD. Aí vai trazer informação.
esse perfume aqui era o fulano ou a fulana aqui, muito querido, né? Essa pessoa muito amada que adormeceu. Essa informação que está ali no HD vai fazer o quê? É como se ativasse essa informação no HD. Então, aonde tiver, vamos supor, a parte do corpo que tiver aquela informação, vai ter uma doença relativa àquela parte do corpo. Aí eu dei o exemplo da pele. Então, o que vai acontecer? Provavelmente a pessoa vai ter um sintoma ali na pele. Pode ser qualquer sintoma. Pode ser pode ser uma alergia, pode ser uma alopécia, pode ser também aquela. Ai, meu Deus, tem um nome. Ai, agora me deu um branco. Mas pode ser qualquer tipo de doença que aparece ali na pele. Entendeu? Mas vai estar relacionado a quê? A perda. Agora, a perda não necessariamente é só a morte. Pode ser também perda, separação, desconexão, tá? Alguém que vai embora, pode ser algum relacionamento que foi encerrado, tá? Então, aqui só para a gente poder Dá entender. licença. Oi? Dá licença. Pode E pode falar. ser bolhas também, da minha experiência, lembra? Isso mesmo. Verdade. Você passou, né, por um problema, foi até com a sua mãe, né? E daí saiu aquelas manchas. Eu lembro sim. Você podia até fazer um vídeo sobre isso para a gente poder depois estar colocando para o pessoal ver como que afeta a questão, né, da perda. E no caso, o seu não foi nem questão de morte, foi separação. A mãe dela morando em outro estado, ela, né, preocupada com a mãe, aí foi aonde deu o sintoma na pele. Não, mas já Então, tinha tido uma sucessão de percas. Já tinha perdido o meu irmão, que tinha sido assassinado, tinha perdido a minha sobrinha no acidente, que foi fatal, tinha perdido o esposo da minha sobrinha, que cuidava da mamãe, minha filha tinha sido removida, uma sucessão de perda. perdas. Isso. A pele dela ficou assim, ficou pretinha, como se fosse uma queimadura. E os Não, deu médicos não bolhas sabiam nem mesmo, bolhas identificar, de né? queimadura, como se fosse bolhas mesmo, queimadura. É. E os médicos não sabem nem identificar o que é. Então, só para a gente poder ver como que o emocional é aí que entra agora aquela parte que eu... Obrigada, tá, Rosângela? É aí que entra a parte que eu falei sobre o gene, né? Todos nós temos ali o genezinho lá da nossa família, mas ele só vai ativar com o emocional. Então, pode vir um legado de câncer de mama na sua família, mas só vai ativar o câncer de mama em você se você ligar o botãozinho. Não significa que você vai também ter câncer de mama se toda a sua família teve, tá? Foi por isso que eu falei que eu ia responder agora, porque é onde entra aí o conceito da epigenética. O ambiente que você vive que vai trazer para você uma emoção, e essa emoção que vai ligar o botãozinho da doença, tá? Tem pessoa que fala assim: ah, mas na minha família todo mundo tem Alzheimer, eu vou ter Alzheimer também. Ah, na minha família todo mundo morre de infarto, eu vou infartar também. Não, isso aí caiu por terra, não existe mais. A epigenética são estudos recentes que são com aparelhos, com tecnologia, que eles conseguiram chegar a essa conclusão, coisa que no passado eles não conseguiam, eles eram mais teoria. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eles conseguem fazer exame em tempo real. Coloca a pessoa lá para pensar, para ela sentir a emoção, e naquele exato momento eles veem a mudança, a alteração, tanto no cérebro, quanto no corpo, quanto na química que corre ali, ó, dentro
dentro no vaso sanguíneo daquela pessoa. Aí talvez alguns perguntem assim, mas como que liga esse botãozinho? É mais ou menos assim. Vamos dizer que quando tudo começa, gente, como tudo começa, é lá na infância, tá? Sempre na infância. E não adianta a gente não querer aceitar. Começa lá, começa na infância. Para serem mais exatos, começa no momento da concepção. No momento da concepção, é como se começasse a escrever seu nomezinho lá em um livro. Então, é quando começa a sua história no seu HD, tudo vai guardando no HD. Todas as experiências, desde o do útero da mãe, vai ficando tudo registrado. Daí, quando esse registro, né, tem ali todas essas informações, do que está acontecendo ali nessa vida. Então, até mais ou menos ali os 7 anos, está formado ali esse HD com as histórias que aquela criança teve uma percepção. Agora, eu quero que vocês entendam o seguinte: a criança, nem tudo que ela entende é real. Muita coisa que a criança entende é a percepção dela. Tá, vou te dar um exemplo. É criança tem medo de bicho-papão. Tinha, né, lá no passado, hoje elas estão espertas, né? Acho que nem tem mais. Mas medo de bicho-papão, medo do homem do saco. Então, isso para ela é real. Tem medo do escuro, tem medo de altura, porque isso para ela é real. Mas quando a gente fica adulta, a gente fala: ah, não, eu sei que isso não é real. Mas só que quando você era criança, você acreditava que era real. Então, é essa informação que está no HD. É essa informação que está no HD. Então, nessa informação tem o quê? Tem culpa, tem choro engolido. Engole o choro, menino. Tem raiva. Às vezes a criança com muita raiva e daí a mãe ou o pai, né, fazia eles ficar quietinho. Não, você tem que ser bonzinho. Não pode fazer isso. Aí a criança, ela não aprendeu a lidar o quê? Com as emoções. Então ela sempre segurava. E no que ela segurava isso, o que, que vai acontecer? Vai levar para a vida adulta. Então, na vida adulta, pode acontecer o quê? As situações, né, do nosso dia a dia que a gente está vivendo, né? Todo dia a gente vive. Então, quando a gente vive, pessoas aprontam com a gente. Por quê? Porque as pessoas são imperfeitas. Então, pessoas vão dar um calote, pessoas vão agir de forma desonesta, pessoas vão trair, pessoas vão criar situações que a gente vai ter que aprender a lidar. Só que o que, que vai acontecer? Quando é para a gente justamente, né, ir lá e lidar com essa situação, aí vem o quê? Aquele arquivo que foi feito lá quando éramos crianças. Aí vem esse arquivo. E quando acontece algo na nossa vida adulta, vocês estão percebendo aqui o que está acontecendo? Já vem uma carga lá do passado e agora surgiu um problema novo. Só que ao invés de você lidar com esse problema novo, né? Você, não, vou com sabedoria aqui eu lidar com esse problema novo. Não, vem aquela carga do seu HD lá do passado. E você vai agir igualzinho agia lá no passado. E isso quando acontece, tá? Essas emoções aí não processadas, ela, ela acontece quando você não se expressa. Então, você não expressou lá no passado, você não aprendeu, então você é adulto também, você não vai saber como que expressa. Então, o que que vai acontecer, ó? A raiva vai virar tensão muscular. O medo vai manter o cortisol alto. Lembra do estresse lá? Então, o medo vai manter o cortisol alto. A culpa vai gerar uma sobrecarga interna. A tristeza prolongada vai alterar a imunidade. Isso tudo por quê? Porque eu não soube como administrar as minhas emoções lá na infância e eu trouxe isso para a vida adulta.
E tá tudo bem, tá? Não se julgue, porque julgar você só vai piorar a situação. Então, tá tudo bem, tá? Não se julguem, não se culpe, apenas é, comece a absorver essa informação, tá? Então, nós vimos aqui que o sistema nervoso, ele fica em estado de alerta quando acontece certas coisas na nossa vida. Então, vale a pena a gente parar e ver, né? Qual é a doença que você tem hoje? Aí você vê, a doença que eu tenho hoje é a doença pontinho, pontinho, pontinho. Aí você sabe qual é. Então, você vai procurar o quê? Você vai procurar analisar o que aconteceu hoje na sua vida, um pouco antes de você estar com esses sintomas hoje. O que foi que aconteceu? Você vai perceber que esse evento, suas células absorveram, e como foi algo assim, né, que inesperado, provavelmente, você não soube lidar, você não soube o que fazer. Agora, o problema é quando isso se repete. Lembra que tem a memória lá do passado, que aí vai juntar com essa memória nova agora. E se você continua repetindo, o que vai acontecer? Vai se transformar numa doença crônica. É uma doença que vai se repetindo. Está fazendo sentido para vocês? A Márcia perguntou aqui da tristeza. A tristeza prolongada altera a imunidade, deixa a nossa imunidade baixa. E imunidade baixa, né? Você fica propenso, você fica assim, né? À mercê de vírus, de bactérias. Então, a gente fica numa situação assim, é como se a gente ficasse sem proteção para qualquer doença. É, quando a gente para ver, né, o que estava acontecendo, né, antes lá, né, dos eventos, eu vou trazer aqui uns pontos também que é interessante. Vamos dizer assim, a pessoa está num relacionamento, pode ser até de amizade também. E daí, desse relacionamento, talvez até de patrão, empregado, tem algum tipo de relacionamento. E daí, quando finaliza esse relacionamento, tá? De uma forma assim, que não foi uma Sim. forma amistosa, o que vai acontecer? A pessoa, ela pode sentir a desvalorização. E essa sensação, tá? É o quê? É o próprio corpo querendo proteger a pessoa. A desvalorização vai fazer a pessoa sentir dores nas articulações. Então, toda vez que a gente tem essa sensação de não se sentir amada, não se sentir valorizada, a gente vai ter essa esse escudo vai ser ativado. E ele ativado vai fazer a gente, nessas áreas, sentir dores, tá? A própria ansiedade mesmo. A ansiedade, se a pessoa ela vem de uma situação que ela se sente insegura, tá? Aconteceu algum evento e ela se sentiu ali insegura por causa daquele evento. Vamos supor, de repente ela foi demitida, né, do trabalho, ou então na própria escola, né? A criança ali passou por bullying ou sofreu algum tipo de perseguição. Então, essa insegurança vai fazer ela sentir ansiedade. Também já aconteceu de você ficar muito preocupado? Preocupação, gente, vamos assumir. Preocupação é medo, tá? Tem algumas pessoas que não gostam de falar assim, estou com medo. Assuma que dói menos, tá? Medo, preocupação é medo. Eu estou preocupado. É porque eu estou com medo.
Então, vamos assumir o medo. Então, o que que acontece? O medo, tá? A pessoa está ali preocupada, pensando ali nos piores cenários da vida dela, vai fazer o quê? Vai fazer ela ter insônia. O sono não vai vir. Aí dá 3 horas da manhã, a pessoa fala, ai, essa noite eu não dormi, fiquei até 3 horas. Por quê? Ela estava com medo. Medo de quê? Dos pensamentos que ela estava tendo. Eram pensamentos tão horrorosos, né? Ela começou, porque assim, ela começa com um pensamentozinho ruim, que vai puxando o outro, que vai puxando o outro. Então, quando vê, tá ali, deu 3 horas, 4 horas, no dia seguinte a pessoa não dormiu. Então, vamos assumir que dói menos, tá? A fadiga, depois de uma sobrecarga emocional, você vai ter aquele cansaço da morte que não acaba nunca. Você acorda de manhã e já está cansada. Você vai dormir cansada. Aí você, quando está dormindo, você está cansada. Acordou cansada. E assim você vai. É um cansaço crônico. Gente, por que que isso acontece? São sobrecargas emocionais. Nós temos limites. Aí o que que acontece? Às vezes, vamos dar um exemplo até da bateria. Esse final de semana a gente ouviu falar de bateria, né? A maioria que estão aqui ouviram falar sobre bateria esse final de semana. Então, cada um recebe uma bateria todo santo dia. Agora, se você tem uma sobrecarga emocional, que foi algo que aconteceu que você não estava esperando, tudo bem. Tem situações, né, que nós não estamos esperando. Agora, se você já leva uma vida com uma sobrecarga emocional, quando cair a última gota, já era. Já era. Aí você entra nesse processo desse cansaço que não melhora nunca. Agora, só para lembrar, a bateria, ela recarrega a gente. Essa bateria que a gente usa, né, que a gente recebeu, que a gente recebe todo dia, ela tem uma inteligência que não se compara à bateria de celular, ou bateria de carro, ou bateria, tá? Que quanto mais a gente usa essa bateria, melhor ela fica. Porém, não com coisas ruins. Então, muitas das vezes, a gente não precisa de passar uma situação ruim. Às vezes, o simples fato de você ficar pensando em uma situação ruim. É a nossa bateria é perfeita. Isso mesmo, a nossa amiga aqui falou que nossa bateria, e realmente é, tá? Então, só para a gente poder ver aqui como que funciona esse nosso sistema. Mas aí entra, como eu falei, né? Será que eu não posso fazer nada para poder mudar isso? Claro que podemos fazer, né? Tem situações, né, que a gente pode sim fazer ali fazer ajustes para a gente poder ter ali a nossa responsabilidade. Agora, tem uma parte que a gente também não tem o que fazer. Como, por exemplo, muitas das vezes, quando fala de emocional, a gente quer mudar outra pessoa para o nosso emocional ficar bom, né? Para o meu emocional ficar bem, essa pessoa aqui tem que deixar de existir, eu tenho que sair da minha vida. Só que isso a gente não vai conseguir resolver. Então, o que que a gente tem que fazer? A nossa responsabilidade. É a gente que tem que cuidar do emocional. Mas aí que tá. Cuidar do emocional, o que que a gente pensa? Pensamento positivo. Gente, se pensamento positivo resolvesse tudo, imagine, não vou nem falar 8 milhões de pessoas, né? Todas elas com pensamento positivo. Então, o pensamento positivo não resolve, ele é bom, mas ele, se eu for falar, deixa eu ver aqui. Ai, agora eu não estou lembrando a estatística certinha dele, o número, mas o pensamento positivo, ele, em comparação com as nossas emoções, ele é bem pequeno, tá? É como se fosse assim, as nossas emoções e o pensamento positivo. Tá? É porque eu não estou querendo passar o número errado para vocês, mas é mais ou menos isso daqui, só para vocês poderem entender por que que o pensamento positivo não resolve.
Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa é, limpar esse, digamos assim, digamos que é um copo que está cheio, né? Seu corpo está cheio dessa química, porque é uma química que fica dentro do nosso corpo. Então, o seu corpo está cheio dessa química, dessa emoção que você está carregando aí. Culpa, medo, raiva, remorso. Então, isso aí está dentro daí do seu corpo. Então, essa química que está te adoecendo. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que liberar essas emoções. E como que a gente faz isso? A gente pode fazer por meio de técnicas, tá? São técnicas que a gente vai aprender para a gente poder estar ativando as emoções e o pensamento, né, positivo, mas as emoções, que as emoções que são mais poderosas. Agora, a gente pode fazer isso, né? Vamos dizer assim, prática da gratidão. A prática da gratidão é uma prática que faz você produzir uma química boa, química da dopamina. É uma química do incentivo, uma química que você vai fazer as coisas, né? Então, é uma química boa, você pode pegar e pode fazer isso. Agora, vai resolver? Não vai resolver, por quê? Porque tem muita coisa lá embaixo que você tem que tirar. Concorda? Tem muita coisa que você viveu, tem lá as coisas que aconteceram na infância, que muitas das vezes você não concorda, você não aceita. Tem coisas lá com seus irmãozinhos, com seus pais, que você não conseguiu lidar, não conseguiu perdoar. Então você precisa o quê? Você precisa limpar esses potinhos lá do passado. Aí a gente pode fazer isso como? A gente pode fazer isso com a ajuda das imersões. As imersões, elas ajudam a gente a fazer isso, tá? Poder limpar esses potinhos. Quem aqui está participando do desafio 30 dias, estão vendo o quê? Estão vendo a prática que todo dia, estão vendo na prática que todo dia tem uma prática. E essa prática eles vão executando todos os dias para quê? Para poder limpar essas camadas aí. Então, tem vários, a gente chama eles de ativadores. Tem vários ativadores que eles estão conseguindo obter resultados de conseguirem realizar atividades que eles não estavam conseguindo realizar antes. Só que agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai continuar esse desafio, porém, ligado na área da saúde, para você ter uma vida mais saudável. Não tem a ver com alimentação, não tem a ver com atividade física, tem a ver com práticas de 2 minutos, de 1 minuto e meio que você vai estar fazendo ali, que vai estar te ajudando a você conseguir ter esse resultado de conseguir melhorar a sua qualidade de vida. Se você for pagar uma consulta hoje, tu vai pagar o quê? 350, 400, R$ 500 uma consulta. Agora, você fazendo uma prática dessa, você vai conseguir o quê? Porque muitas das vezes, olha o que você vai conseguir. As pessoas pensam que a doença está no corpo, mas a doença não tá, ela não começa no corpo. A doença começa aqui. É você que com o seu pensamento, você vai produzir a emoção, que vai produzir a química, essa química que vai para o corpo. E daí o corpo vai adoecer. Quando o corpo adoece, aí não tem jeito. Aí tu tem que correr para o médico, tem que tomar o remédio, tem que fazer cirurgia, aí não tem jeito. Mas e se você consegue fazer uma prevenção? Sabe? É aquele botãozinho que você liga, é como se fosse um interruptor, né, de luz. Você aperta o botãozinho ali, né? Então, você vai apertar com a emoção. E se você aprendesse a você não apertar esse botãozinho, e se você, sem saber, já decretou aí, né, no teu cérebro uma química tão ruim que é para você ter uma doença muito ruim, até um câncer. Então, o que eu estou passando aqui para vocês
é que a gente pode fazer o quê? A gente pode aprender a cuidar dos pensamentos, para esses pensamentos não se transformar nessas emoções, e essas emoções não produzir a química que vai adoecer o nosso corpo. Isso aqui que eu estou falando, né? A gente pode pegar e pode fazer isso. Agora, tem situações, como eu falei, né? Que são traumas pesadíssimos lá do passado, da infância. Tem pessoa que passou por situações de abuso, tem pessoas que foram abandonadas pelos pais, tem pessoas que foram criadas por pessoas que nem era da família, que judiava, né? Que eram judiados. Então, tem pessoas que sofreu muito na infância. Então, nesses casos, são camadas muito mais profundas, que são os traumas. Aí a gente precisa o quê? A gente precisa fazer, é onde eu entro com técnicas usando o quê? Usando a epigenética, a física quântica, usando neurociência. Essa daí, a gente vai fazer juntos, que é o tratamento individual. Existe, gente, um dicionário do corpo, vê se dá para vocês verem aí. O dicionário do corpo, que vem com as. Vem ali, o nome já fala, né? Dicionário do corpo. Vem ali detalhadamente as partes do corpo e as emoções ligadas a essa área. Você vai entender o porquê que você está com aquele comportamento, por que aquele órgão está fazendo você sentir isso, por que você às vezes tem raiva de alguém da tua família que você nem sabe por quê, por que você tem preocupação financeira. Às vezes você trabalha, tem seu dinheirinho, mas você está lá, ó, preocupado com o dinheiro, do dinheiro não dar no final do mês. Você sabia que é um órgão que faz você sentir isso? Um dos órgãos que fazem a gente sentir isso são os rins. Ele faz a gente sentir preocupação financeira, mesmo quando a gente tem dinheiro, tá? Mesmo quando a gente está trabalhando, recebe ali um dia. Tem órgãos que fazem a gente ter sentimentos que às vezes a gente pensa que é a nossa personalidade, só que não é a nossa personalidade. É aquele órgão que está fazendo isso com a gente. Então, aqui, ó, eu estou trazendo aqui uma esteira para vocês ver como que vocês podem fazer para mudar essa situação. Vocês podem fazer isso sozinhos, tá? Como eu citei aí, a gratidão é uma forma de você produzir uma química boa. Ó, eu quero fazer o tratamento com a Elaine, mas eu não dá para eu fazer agora. Então, o que eu vou fazer para eu estabilizar aqui a minha saúde física e eu não piorar, enquanto eu ainda não posso fazer o tratamento com ela? Vamos fazer gratidão, tá? Vamos fazer gratidão. Agora, você pode fazer isso de forma guiada? Pode sim. A gente pode fazer. Tem a imersão, tem como eu falei, o desafio, né, de 30 dias da vida saudável. Agora, você quer fazer isso junto comigo? Aí tem o atendimento individual. Aí vocês fiquem à vontade e assuma a responsabilidade de vocês poderem cuidar da saúde de vocês. Não deixe essa responsabilidade na mão dos médicos, não deixe essa responsabilidade na mão dos remédios. Eu estou falando isso porque eu conheço muita gente que confia no remédio, tá? Tem diabetes, vai lá, come um prato de. Ai, meu Deus, como é que é o nome do remédio? Agora eu esqueci, acho que é Não, não é Zopidem, não. Eu esqueci o nome do remédio. Mas a pessoa vai lá, come lá uma torta de todo tamanho, depois vai lá, toma um remedinho da diabetes. Então, não delegue a responsabilidade que é sua para terceiros. Assuma a sua responsabilidade. É sua responsabilidade ter cuidado com o que você pensa e com o que você sente, tá? Você tem essa metformina. A Meire botou aqui, metformina.
Então, é sua responsabilidade, tá? Vocês têm alguma pergunta aqui? Não? Não? Tá. É que eu não estou vendo toda a tela. Deixa eu ver aqui. Não, acho que não tem ninguém tem pergunta, não. Tem Não uma tá. pergunta no chat. Oi? Tem uma pergunta no chat. Ah, no chat? Peraí. Hum, não, não estou vendo aqui, não. Ah, peraí. Posso ler a pergunta para você? Ah, tá. Tá. Falou aqui. Eu acho que eu. Não, falou, acho que. Não sei se é esse. Falou aqui sobre. Peraí, deixa eu ver. Ah, tá. Tem uma pergunta aqui, sim. Dor na parte baixa da barriga, útero, qual trauma seria? O que poderia ter nos rins? Tá, deixa eu ver se. Acho que foi essa daí. Isso. Cansaço nas pernas, tá. Então, o que que acontece? Dor na parte baixa da barriga, útero, qual trauma? Então, essa área do útero, ela é muito relacionada com... É um conflito do cérebro com a perda, tá? Essa perda não só morte, pode ser perda de referência, é, perda porque alguém foi embora, perda de um animalzinho de estimação. Então, tudo relacionado à perda. E também direcionado à questão da família, tá? Então, só para vocês saberem aí. Os rins, né? Os rins, o que que acontece aqui? O SIDA. Lembra que eu falei do rótulo? Então, a nova medicina, ela não tem um rótulo, tipo assim, uma doença específica para o rim. O que a gente analisa é o órgão. Então, o órgão, ele vai ter algum sintoma, pode ser qualquer doença, vai acontecer aonde? Vai acontecer ali nos rins. Mas lembrando que uma emoção que fez o quê? Guardar essa informação, uma emoção fez guardar a informação ali nos rins, tá? E quanto mais você tem essa emoção, mais intensifica, mais o potinho dos rins vai enchendo. Imagina um potinho, né? O potinho vai enchendo e transborda. Então você tem ali a sensação da falta de dinheiro. Quanto mais sensação da falta de dinheiro você tem, mais você vai enchendo o potinho dos rins. Até que chega uma hora que ele vai transbordar. Quando ele transbordar, você vai sentir uma dor. Entendeu? Então, vamos trabalhar isso, tem que trabalhar isso. Eu estou dando um exemplo do dinheiro porque é muito comum as pessoas ter essa percepção, né? Essa vida que a gente tem, essa vida moderna, ela faz com que a mídia fala muito sobre consumismo. Então, muitas pessoas têm essa sensação de se sentirem é, sem dinheiro. Mas aí a gente agora está sabendo, né? Um dos órgãos que fazem isso são os rins, tá? A outra aqui falou das pernas cansadas, a Arlete. Arlete, as pernas. Veja bem, vou falar aqui dois pontos. Se essas pernas têm vasinhos, o que que acontece? Vasos linfáticos, artérias, veias, vai estar muito ligado com questão de conflitos familiares, tá? Agora, o ponto não é esse, o ponto é, se é nas pernas, então está relacionado aí também a questão de muitas das vezes você não querer ir ou fazer alguma coisa em determinado lugar ou uma direção da sua vida.
Então, você tem que ajustar isso. Você tem que descobrir o que que você não quer fazer e fazer o que você quer fazer. O que que você quer fazer? Você quer sair pegando todo mundo de paulada? De repente, isso aí vai resolver as dores da sua perna. Mas aí vai dar um outro problema, né? Então, foi o que eu falei, não terceirize. Então, você vai resolver com você. Deixa a outra pessoa. Não tem como resolver com a outra pessoa. Você tem que resolver você. Procura ver problemas, né, familiares, se tiver aí vazinhos, e a questão de direção, para onde você quer ir. A Cida falou aqui também de tosse. Então, a tosse passa aqui pela garganta, né? Então, você vai sempre observar qual é a função do órgão. Isso aqui é uma cola que eu estou dando para vocês, uma colinha. Qual é a função do órgão? Então, aqui a garganta, né? Ela está muito relacionada, né, também com a questão da nossa fala, com a nossa boca. E a tosse, você olhando essa área aqui, vai estar relacionado o quê? O que que essa área faz, né? Além de se alimentar, ela também fala. Será que eu quero falar e não falo? Então é bom a gente dar uma analisada. Às vezes, o simples fato de você identificar o que é que está acontecendo, você já consegue ter a autocura. Só de você identificar. Ou às vezes você já consegue dar 50% da sua autocura. Só de você identificar o que está te fazendo mal. Ah, essa pessoa aqui que está me fazendo mal. Então, só de você identificar. Então, vale a pena vocês pararem e analisarem isso. Certo? Combinado? Eu vou fazer aqui com vocês uma prática de relaxamento. Quem quer fazer? Levanta o dedinho. Quem quiser fazer? Ah, então vamos lá. Quem está aqui pela primeira vez, só para saber, tá? O relaxamento não tem nada a ver com esoterismo, não tem nada a ver com misticismo, é a tecnologia do cérebro, tá? Você vai simplesmente usar a sua imaginação e eu vou fazer você pensar em algo bem legal, algo muito bom para você produzir aí ocitocina. Esse final de semana nós ouvimos falar sobre ocitocina, né? É uma química que a mãe libera quando tem um bebezinho, né? E aí ela tem vontade de cuidar daquele bebê. Então, a ocitocina, ela faz a gente se sentir bem, tá? Fora isso, também, vocês vão produzir endorfina, que é para dor. Vocês também vão produzir a serotonina, que é também para vocês ficarem alegrinhos aí, tá bom? Então, vamos lá. Todo mundo sentadinho, numa posição de relaxamento. Numa posição bem confortável. Fecha os olhos para vocês se concentrarem mais. Puxa o ar pelo nariz e solta lentamente pela boca. Puxa o ar pelo nariz, solta lentamente pela boca. Puxa o ar pelo nariz, solta lentamente pela boca. Puxa o ar pelo nariz, solta lentamente pela boca. Relaxa. Puxa o ar pelo nariz, solta lentamente pela boca. Relaxa o pescoço, relaxa os ombros. Muito bem. Mantém os olhos fechados. Agora eu quero que você use a sua imaginação. Na sua imaginação, eu quero que você pense em um lugar muito bonito. Pense nesse lugar muito bonito.
Agora, na sua imaginação, eu quero que você observe você nesse lugar muito bonito. Olhe para você. Observe você andando nesse lugar bonito. Lá embaixo nesse lugar, você vai observar que tem uma cachoeira muito bonita, muito linda. Eu quero que você vá caminhando até lá. Isso. Essa cachoeira, se você observar, a água dela é toda douradinha. Essa água, ela tá cheia de gratidão. Eu quero que você se posicione embaixo dessa cachoeira e sinta essa água batendo na sua cabeça, nos seus ombros. Isso. Perceba que essa gratidão que está caindo em cima de vocês está sendo absorvida pelas suas células. Sinta as suas células se enchendo de gratidão. Na sua imaginação, as suas células também estão ficando douradas da cor da gratidão. Sinta o seu corpo se enchendo de gratidão. Sinta todo o seu corpo dourado, transbordando gratidão. Isso, muito bem. Na sua imaginação, agradeça 5 coisas na sua vida. Na sua imaginação, agradeça. Isso, muito bem, muito bem. Sinta o seu coração cheio de gratidão. Sinta o seu coração cheio de gratidão, transbordando gratidão. Sinta o seu coração todo dourado, cheio de gratidão, transbordando. Na sua imaginação, olhe para você, olhe o seu sorriso, observe como que você está feliz com essa sensação. Olhe o sorriso no seu rosto. Só observe. Olhe a sensação boa, com um sorriso bem largo no seu rosto. Só observe.
Isso. Veja sua alegria e sua felicidade. Na sua imaginação. Sinta o amor, a alegria e a felicidade. Só sinta. Muito bem. Mova lentamente o pescoço de forma circular. Quando você se sentir à vontade, pode abrir os olhos. Bem, gostaram? Esse aqui foi uma Rosemary, sim. Nossa, a Arlete também. Ai, que bom. E Iris também. Ai, que bom. Esse aqui é um Verônica também. Ai, que bom, Verônica. Verônica é a primeira vez que ela está aqui com a gente hoje, né, Verônica? Então, ó, Paulo, Márcia, ótimo. Leveza, como sempre, um espetáculo. Olha, que bom. Então, isso aqui é um pouquinho, né, do que que você pode conseguir fazendo, né? Você sozinho fazendo, ou você fazendo acompanhado, ou você fazendo no individual, tá? Antes da gente sair, eu vou pedir para a Rose tirar uma foto aí da gente. Vamos tirar uma foto, pô? Liga, quem puder ligar as câmeras, liga as câmeras aí para gente tirar uma foto bem bonita. São duas telas, então vou tirar da primeira, vou contar Tá. até três, põe o coraçãozinho se quiser, tá bom? Isso aí, quem quiser colocar coraçãozinho, pode colocar. Só um minutinho. Olha aí essas Ai, carinhas peraí que eu vou lindas. contar até três, tá bom? Então vamos lá. Prepara o charme todo, sorriso, um. Ih, tem coração, tá cheio de coração. Vamos lá. Dois. Agora no três, tá? Aí. Agora eu vou fazer outra foto. Então eu preciso que vocês façam a pose, porque pode ser que pra mim tá aqui e pode ser que mude. Então, novamente, todo mundo faz aquela pose bonita. Um, dois, três, sorriso. Aí, deu certo. Eu, né? Obrigada, Rose. Muito obrigada. Que isso. Então, ó, mais detalhes eu vou estar colocando lá no grupo. Vocês também querendo saber mais detalhes, é só entrar em contato com a gente, tá? Também pelo privado lá, com a minha equipe lá, a secretária e o suporte, tá bom? Vocês Posso podem só ficar à falar uma vontade. coisa? Uma Ah, coisa. Posso? pode. Ó, é o que a Elaine falou sobre a questão do rim, né? De sentir falta de dinheiro, trabalhando que nem uma condenada. A minha vida toda foi assim. Depois que eu conheci a Elaine, eu estou aliviada. Agora eu entendo, eu vejo o meu dinheiro, mesmo que. Não importa se ele é muito ou se ele é pouco. Quando você está nessa situação que a Elaine falou, você pode ter o dinheiro que for na mão, tem dinheiro na conta e está sempre desesperado. Eu sempre estava assim. E hoje eu já não sinto mais isso. Então é um alívio. Eu queria contar. Muito obrigada. Ai, obrigada, Rose. Obrigada. Elaine, Oi. Elaine, Oi, amor. é, tudo bem, né, querida? Olha só, foi tanta gratidão que eu tive que agradecer por você nos dar essa oportunidade de fazer essa aula para a gente uma vez no mês. Então, a gente tem que ser grato mesmo, viu? Muito obrigada, viu?
Tá bom. Amei. Amor, né? Então tá bom. Teve mais gente hoje, você viu? Ó, teve mais É, alguém aqui, tô né? vendo aí que tá com acompanhante. Muito obrigada. Tá bom, muito bom. É um prazer ter vocês por aqui, tá? Então, Tá, ó, uma tá. boa noite a vocês. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar também lá no grupo Despertar. Agora eu vou dar uma missão para vocês. Vocês vão entrar lá no grupo Despertar e dizer qual foi o insight que vocês tiveram. O que que vocês aprenderam aqui que vocês vão aplicar, tá? Vocês vão colocar lá no grupo Despertar, tá bom? Vamos avisar o povo que já pensou isso tão legal aqui que vocês aprendem. Desculpa, que vocês aprenderam e eles não sabem disso. Eles pensam que é uma coisinha boba, né? Então, imagina vocês poderem ajudar eles também. Então, vamos lá, tá? Essa é a missão de vocês. Ó, um Obrigada. beijo no coração. Tchau, tchau.